4, 5, 6 e 8. Aliás, 5 e 6. Capítulo 1, versos 5 e 6, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso, diga, eu confesso, que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Deus, ajuda-me a transpassar aquilo que o Senhor quer trazer nessa noite. Eu só digo, eis-me aqui, Senhor Deus, para a Tua vontade, usa-me conforme assim seja, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Queridos, uma noite dessas, me levantei de madrugada, fui despertado pelo Espírito Santo e me deitei. E Deus, Ele me trouxe à memória algumas situações da minha vida. Para quem não me conhece, eu sou um adicto em recuperação. O que é isso, Eric? Eu sou um ex-usuário de drogas. E, graças a Deus, eu estou aqui hoje. Amém? E aí ele veio me trazendo, porque a gente geralmente, quando chega nessa época, a gente vai fazer uma retrospectiva da nossa vida. É meio que, até sem querer, a gente vai chegando, o final do ano vai batendo aquela melancolia, a gente vai lembrando, e muitas vezes, esses pensamentos, essas coisas, vêm trazendo uma tristeza, um certo sentimento de que, poxa, eu não consegui, poxa, poderia ter sido diferente, poxa. Mas aí eu quero te trazer uma palavra que Deus, Ele me trouxe nessa noite. E diz assim, a gratidão abre os céus. Amém? E aí eu perguntando, meu Deus, a gratidão abre os céus, como assim? E aí eu escrevi lá, gratidão. E aí eu fui pesquisar o que significava gratidão na palavra, né? A origem dela. E gratidão nada mais é que o reconhecimento de uma pessoa por alguém que prestou um benefício, um auxílio ou um favor. E aí eu continuei, Deus, sim, gratidão, reconhecimento. Aí o que é reconhecimento? E aí eu pesquisei novamente. Reconhecimento é a ação ou efeito de averiguar alguma coisa. Exame de verificação. E aí o que me chamou mais atenção é a segunda parte que diz assim, do que significa reconhecimento. É a confissão de erro, crime ou pecado. E aí meu Deus. E daí, Deus já me levou para Neemias novamente. Caramba. E aí, desde o início, eu pude perceber que desde o início, Neemias, ele era grato a Deus. Neemias, quem era Neemias? A gente aqui teve o mês todinho ouvido sobre Neemias. E aí, quem era Neemias? O copeiro do rei? Sim. Mas ser copeiro do rei era uma posição de, vamos dizer assim, de glamour. Por que uma posição importante? Porque ele tinha acesso ao rei. E aí Deus me deu outra palavra. A gratidão, ela me dá acesso ao rei. E aí, Neemias, ele vivia uma vida confortável, creio eu. Por viver no palácio, junto ao rei. Por ter acesso ali ao rei. E teve um dia que ele chegou bastante triste diante do rei. Diante da situação que a sua cidade vivia. Que os seus compatriotas, que os seus irmãos viviam. E aí, ele faz essa oração a Deus. Após de ter acesso
aliás, ele fez essa oração a Deus depois de saber de tudo que tinha acontecido. Aí ele diz: ó Senhor Deus do céu. E aí vem a parte da gratidão, que é o reconhecimento. Aí nessa oração, ele não fez nada além do que reconhecer quem Deus é na vida dele. E aí diante dessa situação, ele disse: ó Senhor Deus, ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso, aí é que entra novamente o reconhecimento. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. E aqui, amados, Deus também me trouxe à memória 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Verso 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aí eu te faço uma pergunta nessa noite. Quantos de nós temos sido julgados e não temos aceito a repreensão de Deus? Quando nós somos julgados pelo Senhor, nada mais é, não é julgamento para condenação, não, mas é para arrependimento e conversão. E aí, quero te fazer outra pergunta. Quando nós não nos examinamos ou nos julgamos, somos julgados pelo mundo? Sim. Nós constantemente somos julgados pelo mundo. Porque quantos aqui já ouviram uma frase que diz assim, que nós somos cartas lidas? Porque aonde nós passamos, nós damos o nosso testemunho de cristão. Nós carregamos essa marca de Cristo em nós. Amém? Ou era para ser assim? Não é não? Aí eu te pergunto, e quando eu me examino, quer dizer que estou livre dos julgamentos? Quando eu sei que eu ando na palavra, quando eu sei a vida que eu tenho diante do Senhor, quando eu sei que nada do mundo pode mexer com o que tem dentro de mim. Será que a gente está livre desses julgamentos? Não. Aí, eu te convido a ler Neemias 6, versos 6, 7, 8 e 9, que diz o seguinte: a carta que estava aberta dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles e que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso. E por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito desta situação. Eu mandei a seguinte resposta, Neemias respondendo: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você que inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos trabalhando. Ou seja, o inimigo vai fazer de tudo para te parar. Ele vai querer bolar planos, tudo, mas você não sabe quem você é? Você sabe quem você é? Então você não deve satisfação a Satanás, não. Você só deve. Você só deve continuar a ser quem você é em Deus. E aí, queridos, Deus ele me chamou a atenção para, nesses versículos que eu acabei de ler, aqui no verso 9, que o que eles queriam era nos meter medo, para não continuarmos o trabalho.
E no capítulo 1, lá no início, no versículo 2, e por isso perguntou, por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi. Alguns estudiosos falam que na presença do rei, a gente não podia entrar de qualquer forma, com o rosto abatido, triste, porque nós seríamos julgados conforme a lei daquela época. E aqui Neemias entra. E aqui, quando o rei chama a atenção dele para aquela situação que ele se encontrava de tristeza, ele sentiu medo. E quantos de nós não temos sentido medo diante das situações que nos vêm? Mas aqui o que Deus ele bradou no meu coração é que no finalzinho desse versículo 2 diz assim, ó: então eu fiquei com muito medo. E o início do 3 diz: e respondi. E aí, querido, eu quero que você trazer o nosso entendimento nessa noite, que a gente precisa responder ao medo. Nós entendemos aqui que o medo é um espírito. Porque a palavra diz, eu não me lembro onde agora, diz que Deus ele não nos deu espírito de medo, e sim de ousadia. Diga amém. Diga, eu tenho um espírito de ousadia. Então, nós precisamos responder a esse espírito de medo e dizer, não. Eu, para estar aqui agora, eu precisei responder. Porque meus líderes, os meus pastores sabem o quanto eu vou dizer que corri, o quanto que eu me escondo. Mas, se eu te contar outra coisa, Deus ele não desiste de você. Deus ele vai estar te motivando, ele vai estar te colocando em situações para responder ao medo. E aí, trazendo a questão da retrospectiva que a gente faz no final do ano. Poxa, os poxas, né? Tipo, caramba, não sei o que deu errado, esse ano eu não consegui concluir isso, aí vem batendo aquela melancolia novamente, aí eu te chamo a sair deste lugar e mudar o teu posicionamento, entendendo que você já tem o espírito de ousadia. E nós estamos vivendo hoje o ano do rompimento, 2023, amém? Então, rompa, querido. Renato, por favor. Então, rompa, querido. Amém? Eu queria cantar um louvor com vocês. Fiquem de pé, por favor. E vamos adorar o Senhor. Então, entendendo tudo isso que eu acabei de falar, queridos, do medo, feche os seus olhos nesse momento. E eu creio que o Espírito Santo vai te trazer agora, nesse momento eu peço, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te traga tudo aquilo que está travado agora, em nome de Jesus. Que diante desse espírito de medo, você tem se acovardado, que você tem se deixado levar por sentimentos. Porque uma coisa eu vou te dizer também, querido, não tem a ver comigo e com você. Satanás, ele não quer saber porque que você é bonito, que você sabe cantar, que você sabe tocar, que você sabe pregar. Não. O que ele quer fazer é para a obra de Deus aqui na terra, através da tua vida e da minha vida. E aí eu comecei a ministração falando que eu sou um ex-dependente químico. Eu sou um adicto em recuperação. Adicto, para quem não sabe o que significa, é dependente de. E hoje eu procuro ser dependente do Senhor. Amém? Aí eu digo a você, é fácil? É não. É renunciar todos os dias às minhas vontades. É renunciar à vontade até de subir no altar, muitas vezes. Mas aí eu te convido a sair deste lugar. Em nome de Jesus.